Você veio correndo pra ver o vídeo, foi? Gente, eu tô tão ansiosa pra gente começar a nossa primeira leitura, capítulo 1 das Crônicas de Eolan. Então, gente, vocês estão prontos, crianças? Vamos dar início à nossa leitura. E eu quero que, conforme a gente for lendo, você já vai comentando aqui embaixo o que você achou, curtindo e tal, fazendo seus palpites, suas histórias. Enfim, interaja, galera. A melhor parte de ler em grupo é a interação. Eu vou ter minhas reações espontâneas aqui. E você faz o mesmo aí, hein? Vamos fazer essa leitura que parece um negócio super interessante. Vamos lá pro capítulo 1? Vamos lá. Nós vamos ler o prólogo, que é tipo a introdução. Vamos lá. 12 do mês Etanim, do ano 2042. Olha, esse livro é futurístico, 2042. Vamos ver se tem alguma relação do que a gente vive hoje. Interessante, né, gente? 12 do mês Etanim, do ano 2042, após o estabelecimento do Olho de Olam. Olha isso que interessante. O mundo é um lugar mágico. Muitas vezes, histórias que já deveriam estar terminando subitamente recomeçam. Eu sou Enoch, atualmente chamado de O Velho. Tenho uma longa história para contar, porém, ironicamente, pouco tempo para fazer isso. Guardei esse acontecimento durante tempo demais. Agora sinto que preciso compartilhá-lo antes que meus olhos se fechem e eu leve tudo para o lugar de onde apenas um homem dessa história retornou. Nossa, gente! Olha só, ele tá falando que ele vai contar essa história antes dele morrer. E que antes dele ir pro lugar de onde só um homem retornou. Será que aqui já é uma referência do nosso Senhor Jesus? Olha só, esse livro eu acho que vai ter algumas referências nesse sentido. Vamos ver. A madrugada gelada que antecedia o inverno dificultava minha tarefa de descer as escadas de madeira do antigo casarão. Eu via meus pés enrugados enquanto os degraus rugiam. Tinha a sensação de que não pareciam ser meus pés. Eu não podia estar tão velho. Meus cabelos pretos e minha mente se recusavam a aceitar a própria idade. Porém, as outras partes do meu corpo não eram tão rebeldes e por isso, penosamente, me lançava escadaria abaixo. Envelhecera mais rapidamente nos últimos anos. Meu tempo se abreviava. O poder estava chegando ao fim. Eu nem podia reclamar. Havia durado muito e tivera uma existência mais longa do que eu mesmo poderia imaginar. Sentia-me atordoado com a visão que ainda era só um presságio. Visão repetida das últimas madrugadas. Olha só que interessante. Um cavaleiro de Olam havia invadido a cortina de trevas. O antigo tratado estava quebrado. Eu já podia antever as consequências inevitáveis do ato. Por isso, o presságio aterrorizante, o maior cidadão de Olá cercado... Retorna. Li errado. A maior cidade de Olam cercada por exércitos malignos. As altas muralhas alvas suportando uma maré de guerreiros tenebrosos, sedentos de sangue e destruição. Tudo que construímos, todas as coisas pelas quais lutamos, amamos, vivemos e morremos, se desfazendo com o pó.
Isso, mais que os degraus, fazia minhas pernas tremerem. Eu havia acumulado mais segredos do que um homem só deveria carregar, e eles estavam se tornando cada vez mais pesados. Mesmo assim, me dispunha a suportá-los um pouco mais, se fosse possível. Eu estava fora de cena há muito tempo. Continuaria assim se pudesse. Não sentia falta dos aplausos, e muito menos das vaias. De uma pedra chorrã avermelhada sobre a haste da lamparina que eu segurava, refugia uma luz quase cor-de-rosa, que fazia as sombras dançarem ao redor e depois se refugiarem no canto mais distante da escadaria. A madrugada chegava ao momento máximo da escuridão e do frio antes da transição para a aurora. Era o horário do silêncio, em que todos os espíritos malignos deviam sair para atormentar os homens em seus pesadelos. Meu Deus! Olha isso, que coisa forte que a gente está lendo. A gente está falando de algo muito espiritual aqui. É uma revelação de algo do mundo espiritual sobre as nossas vidas. Olha isso que forte. Vou ler novamente. A madrugada chegava ao momento máximo da escuridão e do frio antes da transição para a aurora. Era o horário do silêncio, em que todos os espíritos malignos deviam sair para atormentar os homens em seus pesadelos. Ou, como era meu caso, para não deixá-los dormir. Meu Deus, isso é muito forte. Olhei para uns instantes para a pedra vermelha, cuja luz espantava as trevas. Eu sabia tudo que alguém podia saber a respeito dela e de sua lapidação, mas mesmo assim as pedras Chorram me aturdiam por sua beleza e poder. Elas possibilitam a construção de toda a glória de Olam, mas também, como quase sempre acontece, foram a razão de seu fim. As pedras do poder elevaram nossa civilização a um estágio de desenvolvimento jamais alcançado. Não apenas por algum valor atribuído por comércio ou cobiça, embora fossem belíssimas, mas pela possibilidade de armazenar informações. Olha que interessante, essa pedra então ela tem poderes. Isso foi possível devido a uma sofisticada técnica de lapidação que eu ajudei a desenvolver. Olha só, interessante, né? Mas armazenar informações não era a única façanha das Chorram. Ignorem meus cachorros no fundo. Aos poucos descobrimos que diferentes técnicas podiam atrair outras virtudes, como comunicação em longas distâncias e liberação de energia para a movimentação de fatores de produção. Olha só que interessante. No último estágio, como não é difícil antecipar, descobrimos que as pedras podiam funcionar como armas de destruição. Olha isso! Mano, interessante esse negócio, né? E isso me traz outra vez aos assuntos daquela madrugada. Sei que a palavra final sobre a minha participação nos eventos que desencadearam a última guerra de Olam não será minha. Entretanto, há muito tempo abandonei toda a necessidade de me justificar. O fato é agora, finalmente, não há mais nada para esconder. Então, os verdadeiros heróis dessa história poderão aparecer. Esse será meu último tributo a eles, embora não possa mais trazê-los de volta. Terminou? Obrigada, hein? Tá, vamos lá. Esse será meu último tributo a eles, embora não possa mais trazê-los de volta. Tampouco me considere digno de contar seus feitos. Hoje percebo que desde o dia em que o jovem guardião de livros partiu de Olamir, dirigido pelas torrentes de traiçoeiro... Dirigido pelas torrentes do Traiçoeiro no rio Iarden,
E também do não menos ardiloso destino, a história de Olan se tornou fadada a seguir um novo curso. E nem mesmo um Kashaf poderia ter previsto tudo isso. Por tanto tempo, eu quis proteger o meu aprendiz de tudo isso. E depois o coloquei no meio do torvelinho. Ainda me pergunto se talvez a história seja realmente aquilo que os antigos menestréis cantavam, um experimento extravagante de El ou um projeto monótono sem variações. Apesar de todos os longos anos que vivi e de tudo que passei, ainda não tenho certeza a respeito dessas coisas, e por isso algumas perguntas continuam sendo tão dolorosas para mim. Será que minha escolha, nossas escolhas, poderiam ter sido outras? Será mesmo possível controlar o destino? O amor não deveria vencer a morte? Acho que já aborreci o leitor o suficiente com essas minhas inquietações. É hora de ir aos fatos. Eles falarão por si mesmos, eu espero. Eu arrastava uma das pernas devido a um grave e antigo ferimento que queria teimosamente descer mais rápido do que meu corpo permitia. Se eu não conhecesse cada um daqueles degraus, diria que alguns novos eram acrescentados todos os dias. Fui obrigado a parar um instante junto a uma janela para recuperar o fôlego. Quando minha mão se apoiou na superfície do vidro, tive um estremecimento. O vidro frio parecia mais quente que minha mão, mas provavelmente um cadáver deveria se sentir menos gelado do que eu naquele momento. E a verdade é que, se eu fosse justo, há muito eu já deveria ser um cadáver. Nossa, forte, né? Olhei demoradamente para a noite lá fora. Talvez pudesse encontrar mais algum presságio que confirmasse minha inquietação, ou algo para me fazer renunciar à espinhosa missão da madrugada. Meu tempo era curto e, mesmo assim, algo dentro de mim relutava em fazer o que precisava ser feito. Nossa, e o que precisava ser feito? Te pergunto? Gente, se vocês gostaram, se vocês acharam legal, compartilha aqui, deixa aqui seus comentários, o que vocês pensaram a respeito, o que vocês sentiram nessa leitura. E bora pra próxima. Um grande beijo!